Vamos iniciar elevando os nossos pensamentos a Deus em uma oração individual. Senhor nosso Deus, eterno e bendito Pai, no dia do Senhor, o povo do Senhor se reúne neste lugar separado para Ti, para cultuar o Teu nome. Suplicamos o Teu favor sobre o Teu povo espalhado por toda a terra, que santifique o dia do Senhor, que celebre o nome do Senhor, junto com o Teu povo. Agora te suplicamos pelo que será cantado, o que será ensinado, o que será pensado, ó Deus, tudo redunde em honras, louvores e glórias ao Teu nome. Por Ti e para Ti seja esse culto. Essa é a nossa oração, é o desejo do nosso coração. E confiados em Cristo, assim o fazemos. Amém. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Convido a todos a se colocarem de pé. Poder mandar. Podem entrar, irmãos, acomodar. Iniciando com o nosso tema e missão, por favor. Ok? Nosso tema para este ano: discernindo o tempo. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11 a 20. Na sequência, nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Muito bem. Os que ainda puderem permanecer de pé, nosso cântico inicial, hino 176.
Quero convidar nosso irmão Pedro, por favor, que possa orar agradecendo a Deus por sua obra redentora no Calvário e vista em nossas vidas e no meio do povo dele. Amém. Convido todos a se colocarem, por favor, de pé. Abramos as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós leremos alternadamente. Eu inicio o versículo 5. A congregação responderá com versículos pares. E nós juntos encerraremos no versículo 11. Recapitulando, a leitura será de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, onde eu iniciarei com o versículo 5, a igreja responde com versículos pares e juntos encerramos com o versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não o julgou. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ainda de pé os que puderem permanecer. Conheci o
Lembrando, não teremos um momento ofertório, porém um gasofilácio está ali. É um dever e privilégio dos membros. Registrar a presença de Rejane conosco nessa noite e pedir nosso irmão Alain que nesse momento ore, agradecendo pelo até aqui podemos celebrar o nome de Deus. Por favor, irmão Alain. Queridos, nosso pastor oficial, pastor Agemiro, pastor da Igreja Batista Regular, a palavra está com o Senhor. Muito boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer novamente estarmos aqui com vocês. Queridos, quero vos convidar nessa noite para que abram vossas Bíblias para Oséias, livro de Oséias, livro do profeta Oséias. Para ficar mais fácil, não é? Ezequiel, Daniel, Oséias, muito fácil, não é? Oséias capítulo 13. Vamos ler 3 versículos. E vamos Oséias capítulo 13, versículos 9, 10 e 11. É o texto onde iremos meditar nessa noite. Todos encontraram? Vamos fazer uma leitura em uníssono desses 3 versículos, não aquela alternância, mas em uníssono. Todos os irmãos lerão os 3 versículos, certo? Oséias 13, 9 a 11. Vamos começar a leitura, irmão Lorival. Comece a leitura para nós, por gentileza. Tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais serves? Dá-me rei, dei-te um rei na minha ira, e tortirei do meu furor. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós somos imensamente gratos, ó Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia e por Tua bondade para conosco. Não temos, ó Deus, palavras que cheguem, que sejam suficientes para expressar, ó Deus, a nossa gratidão por tudo aquilo que tens, ó Deus, realizado em nosso favor. Nosso muito obrigado, Senhor. Dentre as muitas bênçãos, ó Pai, decorrentes da nossa salvação, é o estarmos aqui nessa noite com os nossos corações, ó Deus, desejosos de Te prestar culto, de estarmos aqui nessa noite, ó Pai, desejosos de cantar louvores ao Teu nome, estarmos aqui, ó Deus, com os nossos ouvidos, ó Pai, atentos e desejosos de ouvir a Tua voz. Nós somos imensamente gratos, ó Pai, porque sabemos que isso é fruto, ó Deus, da operação
do Teu Espírito Santo em nós, que tem, ó Pai, renovado esse desejo, que tem renovado, ó Pai, essa aspiração. E assim nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome pelas orações que aqui já puderam ser feitas, na certeza, ó Pai, de que Tu ouve do assento da Tua habitação e que Tu responde cada uma de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pelas vezes que a Tua palavra foi lida nessa casa de culto. Muito obrigado, Senhor, por essa liberdade que nós temos e por esse acesso que nós temos à Tua palavra. E agora, bendito Deus, onde nos debruçaremos sobre esse texto, para aprendermos com ele, para extrairmos desse texto lições para as nossas vidas, para nos aproximarmos, ó Pai, daquilo que Tu queres de nós. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos valha, que Ele nos conduza, Senhor, que Ele possa, ó Deus, nos ajudar a vencer vícios, a vencer tendências, a vencer resistências, e que possamos, ó Deus, a aderir à Tua palavra, que ela ache em nosso coração nessa noite, ó Pai, um terreno fértil, onde possa germinar, e que tudo, ó Deus, redunde em honras e glórias ao Teu santo nome. Ó Deus, ó Deus, propício ao Teu servo nessa noite, que tem essa incumbência, Pai, de transmitir a Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que ele depende completamente, inteiramente de Ti. Seja com ele, ó Deus, o capacite, Pai, para que ele possa falar apenas aquilo, ó Deus, que glorifique e exalte o Teu santo nome. Ó Deus, ser glorificado, ser exaltado. Nós oramos assim, confiados nos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar. Conseguiram aí? Obrigado, eu trouxe o pendrive. Tranquilo, eu trouxe o pendrive, mas na verdade não trouxe. Veio o pendrive, mas o pendrive ficou, eu só trouxe aqui a embalagem, né? A parte aqui dessa fita. E aí os irmãos estavam correndo ali, gentilmente, para colocar ali. Obrigado, viu, querido irmão? Queridos, muito bem, eu dei como tema essa noite, não se dê ao trabalho. Não se dê ao trabalho. Não se dê ao trabalho. Queridos, existe algo pior do que se constatar que se trabalhou em vão. Existe algo pior do que se constatar que se trabalhou em vão. Eu acredito que ninguém, com o mínimo de bom senso, tenha prazer em correr atrás de vento. Quando eu estava lá no aeroporto de Campinas para vir para cá, eu folheei uma revista que se distribui, uma revista que se distribui ali naquele aeroporto lá em Viracopos. É uma revista gratuita, e estava ali, eu estava com tempo de sobra, eu apanhei aquela revista e eu passei a folhear aquela revista e vi que havia um anúncio ali, no mínimo, curioso. Um voo para lugar nenhum. Estava lá escrito, um voo para lugar nenhum. Eu falei, opa, o que vem a ser um voo para lugar nenhum? Fiquei curioso. Estava lá, um voo para lugar nenhum. Nesse voo, os passageiros embarcam numa viagem que tem como destino o mesmo lugar de partida. Ou seja, o avião levanta voo e pouco tempo depois pousa no mesmo lugar. Alguns minutos, pouco tempo depois o avião decola e logo está pousando no mesmo lugar, não vai para lugar nenhum. E eu fiquei pensando, é só um faz de conta, é só um breve passeio de avião, não se vê nada lá de cima. E eu fiquei pensando, mas que tolice é essa? Será que alguém se anima a fazer mala para um voo como esse?
É um voo que decolou, daqui a pouco está pousando no mesmo lugar, não vai a lugar nenhum. Por isso o título do voo: voo para lugar nenhum. Não pense que é de graça não, se paga para essa tolice, se paga para essa bobagem. Se fosse um passeio de ônibus, um tour, onde se conhece alguns lugares, não é ali, turísticos, históricos, vai-se lá. Mas de avião que você não vê nada. Quando ele, não é, atinge a altura ali, ou a altitude, não se vê mais nada, senão nuvens. Em alguns momentos você vê alguma coisinha ali, mas nada. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Um voo para lugar nenhum. E eu já fiquei pensando, será que tem alguém que se anima a fazer malas para uma bobagem dessa? Está lá, e já tem preço lá, olha os preços. Queridos, quando eu penso na vida, eu acredito que ela não deve ser um amontoado de ações sem sentido. Ela não deve ser aqueles verdadeiros golpes no ar, ações que não levam a nada de efetivo. Se eu soubesse que o resultado seria esse. Quantas vezes não vemos pessoas, ou até nós mesmos, não suspiramos ao som dessas palavras: se eu soubesse que o fim seria esse, que o resultado seria esse, se eu soubesse. Muitas vezes suspiramos ao som de palavras como essas. E eu pergunto, por que perdemos tanto tempo com coisas sem sentido? Por que você e eu perdemos tanto tempo com coisas sem sentido? Com coisas que não fazem o menor sentido? Já se fez essa pergunta? Eu creio que eu tenho pelo menos uma das respostas. Ou pelo menos eu creio que a resposta seja essa. Eu creio que por trás de fazermos tantas coisas sem sentido, está a nossa falta de sintonia com o Senhor. Olha o que ele disse acerca de uma das tribos de Israel. Olha o que ele disse acerca de uma das tribos de Israel. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro. Oséias 12:1. E veja o que ele disse sobre as nações que vivem alheias a ele. Olha o que ele diz: acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Por acaso não procede do Senhor dos Exércitos que as nações, que os povos trabalhem em vão, trabalhem para o fogo, e as nações se cansem em vão? Isso está em Abacuque 2:13. Quer dizer, procede dos exércitos. O Senhor faria com que todo aquele trabalho das nações que vivem alheias dele sejam tudo banal, sejam consumidos pelo fogo, não tenham o menor sentido, o menor valor. E pensando nesse tema, não se dê ao trabalho. Eu acredito que esses versículos alistados aqui em tela tenha muito a nos dizer. Tem muito a nos dizer. O povo poderia perder mais tempo ainda do que vinha perdendo. Não é? Em muitos sentidos. E o Senhor
por sua graça e misericórdia, traz à tona alguns fatos que, se bem assimilados, poderiam fazer com que esse povo nem se desse ao trabalho. Nem se desse ao trabalho de algumas práticas, nem se desse ao trabalho de algumas ações, nem se desse ao trabalho de alguns serviços. E com tudo isso em mente, eu quero pensar com vocês sobre isso. Através desse texto, o povo do Senhor poderia ser poupado de alguns trabalhos inúteis. Através desse texto, ou através dessa palavra, o Senhor Deus, através desse texto, ou dessa palavra, o povo do Senhor poderia ser poupado de alguns trabalhos inúteis. Vamos ficar de pé? E vamos só repetir comigo, para que você, não é agora, repita com a tua voz. Vamos lá? Pode se assentar. Olha Deus como é gracioso e misericordioso. Ele se antecipa. E no momento crucial da vida de Israel, Ele então entra com a sua graça e a sua misericórdia, e Ele quer então poupar o seu povo de alguns trabalhos inúteis, de alguns trabalhos, alguns serviços totalmente vãos, desnecessários. E a pergunta que nós precisamos fazer juntos é: através desse texto, o povo do Senhor poderia ser poupado de quais trabalhos inúteis? É claro que eu coloquei aqui a possibilidade e não a certeza, porque o povo precisava então absorver a palavra, o povo precisava então absorver a palavra do Senhor, aceitar, acatar, receber, acolher a palavra, para que de fato então pudesse ser poupado de alguns trabalhos inúteis. Então, através desse texto, o povo do Senhor poderia ser poupado de quais trabalhos inúteis? Quais trabalhos inúteis o povo poderia ser poupado? E eu digo que através desse texto, o povo do Senhor poderia ser poupado de 3 trabalhos inúteis. Trabalhos desnecessários. O povo nem deveria se dar a esse trabalho. O primeiro desse trabalho inútil nos vem da parte A do versículo 9. Eu peço que alguém, por gentileza, leia o versículo 9 todo, mas eu vou extrair apenas parte dele. Por favor. Muito obrigado, irmão. Eu quero me ater à primeira parte desse versículo que diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. E o primeiro trabalho inútil que o povo poderia ser poupado dele através desse texto, o primeiro trabalho inútil é esse aqui. O trabalho de ficar procurando um culpado para os problemas que eles estavam enfrentando. Procurando um culpado, não é? Para ficar procurando, o trabalho de ficar procurando um culpado para os problemas que estavam enfrentando. Olha o que o texto diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Todos, eu creio que aqui, sabem, então, daquilo que marca esse texto, ou esse livro de Oséias,
Oséias, um profeta do Senhor, ele recebe então a ordem do Senhor para casar-se com a prostituta que estava nativa. Não era uma ex-prostituta, não era alguém que fora uma prostituta, não era alguém que abandonara a sua prostituição, não era alguém que se arrependera da sua prostituição, mas era alguém que ainda exercia tal prática. E Oséias então recebe olha como Deus, irmãos, ele é tremendo. Oséias então recebe do Senhor essa ordem: vai e se casa com a prostituta. E obviamente essa mulher que não se convertera, obviamente essa mulher que não deixara de ser prostituta, ela se mostra infiel para com Oséias. E o Senhor faz isso para ilustrar a situação de Israel. Israel era aquela esposa que se prostituíra, que fora infiel para com ele, com aquele com o qual fizeram uma aliança. Então Israel é infiel. E Deus, como santo, ou santo marido, ele não pode deixar. A santidade de Deus exige que isso seja reparado. Ele exige que essa afronta seja reparada. E querendo então restaurar a sua esposa infiel, procurando restaurar, o Senhor então disciplina aquela esposa. O Senhor então disciplina aquela esposa que era o seu povo. Meus queridos irmãos, o Senhor havia se distanciado desse povo, dessa esposa, a fim de poder restaurá-la. A situação era tão dramática, a situação exigia medidas tão fortes, tão drásticas, que o Senhor chega a dizer: eu cercarei o caminho dela com espinhos, para que ela fique sem saída. Eu levarei ela no deserto, um lugar inóspito, para lhe falar o coração. Ali ela não teria recursos. Cercada por espinhos, ela não poderia sair. E o Senhor então usa várias ilustrações para mostrar como disciplinaria a sua esposa infiel, ou o povo de Israel. Mas o fato é que o procedimento de Israel não ficaria, não é? Sem então uma disciplina. E aqui nós vemos, irmãos, pecar nós sabemos. O que muitas vezes nós temos dificuldade é arcar com as consequências. E Deus se antecipa aqui através do profeta. E Deus aqui então se antecipa ao profeta. Não é? Né? E como aconteceu em outros momentos, o povo disciplinado bem poderia ficar procurando as causas e causadores de seus problemas, o que seria uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Então o Senhor Deus, um ato de bondade e graça, diz: a tua ruína, Israel, vem de ti. Israel não precisava sair à caça. Israel não precisava ficar procurando um culpado por seus reveses. Israel não precisava ficar procurando alguém para culpar pela sua desventura. O Senhor Deus se antecipa e diz: a tua ruína vem de ti. Você é o culpado, não há outro. Você é o culpado da tua ruína. Você é o culpado da tua desventura. Irmãos, Israel não precisava se dar ao trabalho de sair procurando um culpado para a sua ruína, pois esse culpado estava mais próximo dele o possível. É próprio do homem querer colocar outro na condição de réu em seu lugar.
É próprio do homem querer colocar outro na condição de réu em seu lugar. Ou melhor dizendo, é próprio do homem, não é? É querer transferir culpas. Isso aconteceu lá no Éden. Com o primeiro, com cabeça de raça chamado Adão. Deus diz a ele, Deus vai questioná-lo por seu procedimento, por sua desobediência. E ele então diz, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Eva também procura arrumar um culpado, justificar o seu procedimento. Então isso começou lá no Éden. E não parou mais. É próprio do homem querer colocar outro na condição de réu em seu lugar. Hoje, vivemos o vitimismo em seu maior momento. Hoje vivemos o vitimismo em seu maior momento. Em muitos casos, até cristãos têm se rendido e se dobrado ao vitimismo, ou aos apelos do vitimismo. E nos tornamos muitas vezes caçadores de irresponsáveis pelos desacertos em nossa vida. Mas quase sempre deixamos de fora, não é, da lista, não é, de suspeitos nós mesmos. Não é? É fácil transferir a culpa. Olha, quando a igreja olha, é fácil olhar e já encontrar um culpado. O pastor. Não, o meu pastor. Não, o meu pastor não me ensinou. Não, o meu pastor não me exortou. Não, os meus professores de EBD não fizeram um bom trabalho. Não, eu não fui bem assistido pela diaconia da igreja. É claro que às vezes isso é verdade. Mas o fato é que muitas vezes nós nos excluímos, quase sempre, nos excluímos da lista de suspeitos. Aconteceu uma coisa lá em São Paulo que um irmão me contou, não é engraçado, mas é no mínimo curioso. Uma família foi contaminada de Covid. E o pai dessa família ficou 30 dias hospitalizado. Desses 30 dias, 12 dias foi entubado. Numa situação, não é, onde a sua vida, do ponto de vista humano, corria perigo. A esposa foi hospitalizada, mas não foi entubada. E a filha, diz que criança não pega Covid, não é? Mas a filha também pegou Covid. Foi hospitalizada. Não ficou tão ruim quanto nem a mulher, nem a esposa, nem a filha ficaram tão ruim quanto o pai. Mas também foram hospitalizados. E ficaram muito tempo no hospital. E aí, eles quando estavam hospitalizados, ficaram com receio da senhora, mãe desse rapaz, mãe desse pai de família. Ficaram com medo, porque ela era já de idade avançada, já com algumas enfermidades, um grupo de risco ali, e então ficaram com medo dela, tiraram da casa e tal, e levaram para um lugar. E aí surgiu um familiar, falou, vamos pegar a mamãe, vamos fazer um exame. E constatou-se que ela foi que transmitiu para todo mundo. E não teve nada, assintomática. Mas foi ela que transmitiu para todos. Muitas vezes, irmãos, é assim que acontece. Não é? Eu me lembrei desse fato. Mas, voltando aqui sobre a condição de suspeito, não é? Quando nós não nos colocamos na condição de suspeito, não é? Isso me faz lembrar como Isaías e outros homens de Deus tiveram compreensão diferente.
Quando ele então se depara com ali no ano da morte do rei Uzias, e ele vê o Senhor no seu trono ali, não é? E ele vê ali as hostes celestiais celebrando a santidade do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua bondade. Ele disse: ai! O que ele disse? Alguém se lembra? Ai de mim! Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu habito no meio de um povo que é pecador. Eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Foi isso? Foi isso? Não. Ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. O maior problema de eu ter visto o que eu vi sou eu mesmo. Se vier algum problema, eu sou o primeiro, porque eu vi. Eu tenho lábios impuros. E depois ele disse: habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas primeiro, ele olha para si. Paulo, numa atitude de humildade cristã, ele se coloca como principal dos pecadores. Eu sou o pior de todos, é isso que ele quis dizer. Principal dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores. Foi isso que Paulo diz. Paulo então se intitula como o pior dos pecadores. Irmãos, nos ressentimos facilmente com outros. Nos chateamos às vezes e até retalhamos outros, mas somos extremamente condescendentes conosco. Sabemos muitas vezes punir e exigir de outros, mas a coisa muda de figura quando se refere a nós mesmos. Isso está errado e precisa mudar. Seria um trabalho desnecessário. Israel não precisava perder o tempo, seria uma perda de tempo. Ficar então procurando um culpado para os reveses e as dificuldades que Israel estava passando, ou que aquele povo estava passando. Um trabalho inútil, o trabalho de ficar procurando um culpado para os problemas que eles estavam enfrentando. O Senhor diz, a tua ruína, ó Israel, vem de ti. Você é o culpado. Não saia à caça, não saia em busca, não saia procurando um culpado para as tuas desventuras, para a tua ruína, que o culpado é você mesmo. Mas outro trabalho, irmãos, inútil, do qual o povo do Senhor poderia ser poupado, não é, se absolvesse, se recebesse, não é? A palavra do Senhor descrita nesse texto nos vem da segunda parte do versículo 9. Alguém, por favor, leia a segunda parte do versículo 9. Leia o versículo 9 inteiro, por favor. Alguém? Outro trabalho inútil. E o Senhor queria poupar. Para que trabalhar inútil? Outro trabalho inútil. O trabalho de ficar procurando a solução para os seus problemas.
ficar procurando solução para os seus problemas. Israel se enganou muito. Ora olhava para uma nação, ora olhava para outra, sempre buscando uma nação que se mostrasse mais forte, sempre olhando para uma nação que mostrasse mais condição, não é? Mais resistência, mais poder, para que pudesse então fazer uma aliança com essa nação. Israel ficava olhando, olhou para o Egito. E quando então o poder da Síria, da Babilônia, no caso aqui, não é mais o que vem, é a Síria que vem crescendo. E quando vem então o poder da Babilônia crescendo, então Israel olha para o Egito e diz: o Egito pode me valer, o Egito pode me socorrer, o Egito pode me dar essa força que eu preciso, o Egito pode me dar o poder que eu preciso para resistir, para me ver livre dos meus problemas. Doce engano, se é que podemos dizer isso. Porque o Senhor disse por boca do profeta. Olha o que o Senhor disse por boca do profeta: eu estenderei a minha mão, tropeçará tanto o auxiliador quanto o ajudado. Tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado. Eu estenderei a minha mão, e essa solução que eles pensaram, aquilo que eles pensaram que era solução, vai se tornar em frustração, porque vai cair o auxiliador e o ajudado. Então, irmãos, Israel se enganava. Isso está em Isaías 31:3. Afinal de contas, os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos, carne e não espírito, diz o Senhor. Cairão porque eles estão se estribando naquilo que não deveriam se estribar, porque eles estão confiando naquilo que não deveriam se confiar. E aí, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eles se fizeram malditos porque estavam se estribando ou tentando se estribar no Egito, esperando então que os seus problemas assim fossem resolvidos. Mas o Senhor diz: que tolice! Vai cair tanto o ajudador quanto o ajudado. Vai cair tanto o auxiliador quanto aquele que é auxiliado. Irmãos, assim Israel está sendo instado a nem se dar o trabalho de procurar socorro em outra parte. Está sendo instado a nem se dar o trabalho de procurar socorro em outra parte. Pois, como disse o Senhor por boca do profeta Oséias: só de mim o teu socorro. Só de mim. A expressão só exclui, não dá espaço para ninguém mais. Só de mim o teu socorro. Exceto o Senhor, não havia ninguém que pudesse socorrer Israel. O salmista, ele diz algo, e eu me coloco ali, eu me vejo ali na posição dele, olhando ali a um empreendimento, olhando ali uma ação muito difícil aos olhos humanos, olhando ali para aquilo que é impossível aos olhos humanos, e ele está ali e diz o seguinte: quem me conduzirá
a cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Ele está aqui. Isso está no Salmo 108, 10 e 12. Quem me guiará até a cidade fortificada? Quem me conduzirá, me guiará até Edom? Ele sabe que ele precisava, não era de um auxílio humano, não era de uma capacidade humana, mas ele sabe que tudo isso era vão. Ele precisava de algo mais. Ele precisava do Senhor. O Senhor era o único que poderia ser seu guia. O Senhor era o único que poderia lhe dar êxito naquela empreitada contra Edom, aquela cidade, aquele lugar fortalecido, aquela fortaleza. Andam 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciam. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Andam 2 ou 3 cidades, em busca de água, mas não conseguem matar, dessedentar. Eles não conseguem. Andam 2 ou 3 cidades em busca, não conseguem matar a sede, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Amós 4:8. Irmãos, eu me lembro de ter pregado um sermão nesse texto, onde eu disse o seguinte: na busca de soluções para os seus problemas, muitas pessoas investem suas energias, seu tempo em empreendimentos fadados à frustração. Na busca de solucionar os seus problemas, muitas pessoas investem o seu tempo, suas energias em empreendimentos fadados à frustração. E não é assim mesmo? Não é assim mesmo? O homem, por natureza, é um cavador de cisternas rotas que não retém água. Olha a história do homem. O homem é um caçador, o homem é um abridor, o homem é aquele que está sempre fazendo, cavando cisternas rotas que não retém a água. Quantas religiões há no mundo? Eu creio que você não poderia mencionar. Tem religiões que você nem conhece. Outro dia um camarada falou para mim: Casimiro, você conhece essa religião? Acho que é no Peru. É um desses países latinos. Eles veneram o sapo. É algo absurdo. Eu falei, não conhecia. E ele passou a me descrever. Quantas religiões há no mundo? Levando em consideração que a palavra religião vem do latim religare. Ou seja, a religião é aquilo que religa o homem a Deus, que foi desligado. Quantas religiões há no mundo? E você deve responder para mim, pastor, inúmeras. E eu digo, está certo. Quantas religiões verdadeiras há no mundo? Uma. Jesus diz, eu sou ninguém vem ao Pai senão por... Só o cristianismo tem a salvação e pode oferecer a salvação e ponto final. Fora de Cristo não há outra coisa senão vazio, mentira e engodo.
Queridos, então eu creio que agora você concorda comigo que o homem é um cavador de cisternas rotas, que não retém a água. Ele cava, mas ela não retém a água. Irmãos, nos concentrando um pouco agora em nosso quintal. Eu quero chamar a tua atenção e eu quero me concentrar agora em nosso quintal. Eu quero pensar em nossa casa. Eu quero pensar em nós como cristãos. Quantos cristãos hoje, não estão envolvidos em trabalhos tolos? Quantos cristãos hoje acreditam verdadeiramente na suficiência das Escrituras? Eu não estou falando pessoas que dizem acreditar. Eu estou falando quantos cristãos hoje acreditam de fato na suficiência das Escrituras. Quantos cristãos acreditam? Quantos não têm procurado resolver problemas do espírito com medicamentos e terapias? Quantos não têm? Vergonhosamente, é uma vergonha. Quantos não têm preferido ser chamados de doentes do que ser chamados de pecadores? Quantos não têm tratado doenças do espírito com medicamentos e com terapias? Com drogas, com remédios? Quantos não têm procurado contornar o problema ao invés de enfrentar a luz da palavra de Deus? Quantos não têm? Vamos pensar em nosso quintal. Vamos nos concentrar em nosso quintal. Vamos deixar o mundo lá fora. Vamos nos concentrar aqui. Quantos creem na suficiência das Escrituras? Quantos creem? Quantos entendem o que é problema de alma? Eu estava conversando com um rapaz lá em São Paulo, e eu falei, olha, eu não sou teu pastor. E ele, irmãos, não estou julgando ninguém, mas um problema que até um cego vê que é um problema espiritual. E o camarada lá triste do meu lado, falando, olha, eu me afastei do meu serviço, eu estou afastado, o médico me afastou por 6 meses, eu estou afastado, eu estou assim, eu estou assado. Eu disse para ele, olha, eu vou te falar um negócio, eu não sou teu pastor, já fui, mas se eu tivesse um tempo, eu ia conversar com você, porque eu não acredito que os teus problemas sejam físicos. O que eu acredito é que tua alma está enferma. O que eu acredito é que o teu espírito está enfermo. Mas está ele lá, tomando remédio de tarja preta, atrás de psicólogo. Irmãos, que vergonha, que tristeza, onde nós chegamos? É quase semelhante àquilo que o Senhor falou, quando alguém sugerir que você consulte aí um adivinho. Olha, recuse. E Deus diz, espera aí, como é que você vai a favor dos mortos, dos vivos, consultar os mortos? Como é que você não vai olhar para o Senhor? Irmãos, isso é vergonhoso, é ultraje, isso é depor contra o Senhor poderoso. Mas lá está, moribundo de alma,
correndo atrás de placebos, correndo atrás de remédios que não podem curá-lo, mas não se volta para o Senhor, mas não se dobra ao Senhor. Irmãos, quantos não têm procurado contornar o problema, ao invés de enfrentá-lo à luz da palavra do Senhor? É mais fácil às vezes. Porque um psicólogo, um psiquiatra, agora quando nós vamos para a palavra de Deus, a coisa muda. Irmãos, falta Cristo no cristianismo moderno. Falta Bíblia na igreja de hoje. No entanto, ainda assim, afirmamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso não nos torna impostores? A Bíblia é minha regra de fé e prática. Mas se agimos das maneiras que eu acabei de dizer, isso não faz de nós impostores? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Só de mim vem o teu socorro. Para quê? Que trabalho vão, tolo, inútil. Israel então fica olhando ao seu redor, ficar procurando um socorro, um auxílio, alguém que pudesse lhe valer. E o Senhor diz: só de mim vem o teu socorro, e de ninguém mais. Outro trabalho inútil. O Senhor, Ele queria poupar o povo desse trabalho inútil. O trabalho de ficar procurando a solução para os seus problemas em outras fontes, em outros lugares. Mas caminhando mais um pouquinho, ainda há outro trabalho inútil, do qual o povo do Senhor poderia ser poupado, se então aderisse, se então obedecesse, se então ouvisse essa palavra. Nos vem dos versículos 10 e 11. Por favor, o irmão leia os versículos 10 e 11. Dez e 11, por favor. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades, dos teus juízes, dos quais disseres, dá-me rei dos justos, deixe um rei na minha ira, e rei do meu povo. Obrigado, irmão Daniel. Com base nesses dois versículos, esse é o trabalho de ficar procurando saber onde foi que erraram. O trabalho, não é, de ficar procurando onde foi que erraram. O rei era considerado um protetor. Era para o rei que os olhos de todos olhavam
diante de uma situação de perigo, diante de uma situação difícil. Era para o rei que os olhos dos povos se voltavam diante de uma situação de perigo. No entanto, quando os assírios atacaram Israel, a confiança deles foi desapontada. O Senhor falou: onde está o teu rei? E o príncipe? Quer dizer, quando o rei não conseguia, vinha um príncipe em seu auxílio. E o Senhor diz: onde está o teu rei? Cadê ele para te valer agora? Onde está o teu príncipe? Cadê? Gibson, por favor, versículo 12, olha o que diz aí, por gentileza. 12. Não, perdão, desculpe, 11, perdão. Obrigado, irmão. Quando Israel quis um rei, seu desejo se baseava principalmente na questão de defesa e de segurança. Para quem não se lembra, Samuel se opôs à ideia. Samuel diz não, Samuel se desgostou, Samuel se revoltou com o povo que pediu um rei. Isso está registrado lá no capítulo 8 de 1 Samuel. Então, capítulo 8 de 1 Samuel registra então a demanda de Israel por um rei, a fim de que pudesse ser como todas as nações. Ele queria ser como todas as nações. Queria um rei para que pudesse parecer, para que pudesse ter um rei como todas as nações. Sua busca por um rei foi um senso de rejeição ao Senhor, como único líder e rei sobre Israel. Saul, primeiro rei de Israel, foi dado, porque o povo insistia. Isso se deu, não é? E isso culminou em séculos de tristeza. Foi séculos de tristeza. Saul foi rejeitado pelo Senhor. Jeroboão foi dado como rei à nação, à nação do norte, quando essa então se separou do reino do sul. E ainda foi pior. Jeroboão foi pior do que Saul, porque toda a idolatria, não é, nasceu com o seu reinado, não é? Toda a idolatria, não é, se deu, floresceu, não é, com o reinado de Jeroboão, pecado do qual Saul não se envolveu, o pecado do qual ele não foi culpado, mas Jeroboão foi. Finalmente, o Senhor, por fim de toda a atividade dos reis, deu Oséias, não um profeta, mas deu Oséias, o último rei da nação do norte. Só para constar, nenhum rei do norte fez o que foi reto diante do Senhor. Eles foram punidos. O que eles estavam vivenciando, agora, toda aquela insegurança, olhava e não tinha, o rei não podia lhe valer, tudo aquilo se deu porque pelos seus desejos, aspirações erradas. Jeremias 2,17 diz: acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Quando você ler esse texto a próxima vez, entenda o que ele está querendo dizer. Ele está aqui mostrando alguém que vai no caminho certo, que tem todas que tem a salvaguarda garantida,
Alguém que está trilhando um bom caminho, que está sendo conduzido pelo Senhor, cuja vida está sendo regrada, cuja vida não é, quando as coisas estão se caminhando da melhor maneira. Mas essa pessoa então, mesmo sendo conduzido ali, ela resolve se desviar, sair do caminho e passa a sofrer algumas dificuldades. E é dessa maneira que Jeremias coloca: acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Em outras palavras, tudo isso te sucedeu porque você estava indo bem. Ele te guiava pelo caminho. Você estava sendo bem conduzido, bem dirigido, bem assistido, bem guiado. Mas você abandonou o Senhor quando Ele te guiava. Você deixou que os teus pés se resvalassem, que se desviassem da vereda. E é por isso que te aconteceu tantas coisas que não era para acontecer. Queridos, às vezes, o grande problema não está em procurarmos saber onde erramos. Às vezes, o problema não está, preste atenção nisso, às vezes, o problema não está em procurarmos saber onde erramos. Quase sempre o problema está aonde nós vamos ser examinados, aonde nós vamos fazer o teste, aonde nós vamos buscar fazer o exame. Deu para entender isso? Compreenderam isso? Ou preciso repetir? Entenderam isso? Às vezes o problema não se dá de você procurar, querer saber onde você errou. Às vezes o problema é a quem você tem perguntado, onde você tem procurado querer obter esse conhecimento. O que não falta são falsos testes, falsos indicadores. Imagine agora o Reino do Norte. Pense agora, vamos nos transportar para lá, um pouquinho. Deixa eu só te falar. Imagine agora o Reino do Norte. Pense comigo, o Reino do Norte. Um lugar onde se proliferou uma liderança que não andava com Deus. Pense aí. Proliferou uma liderança que não andava com Deus. Onde as ideias contrárias à vontade do Senhor foram massificadas. Onde o genuíno ofício profético era tido como uma perturbação. Acabe chamou um dos reinos do norte, um dos perversos reinos do norte, junto com a sua esposa, que estaria mais para uma comparsa. Foi recordistas em pecado. Acabe, ele olha para o profeta Elias, ou Eliseu, eu creio que foi Elias, e ele diz: és tu, ó perturbador de Israel. Foi Elias, e Elias olha para ele e diz: eu não sou perturbador de Israel, mas você, a tua casa, a tua família. O ofício verdadeiro era tido como uma perturbação. Numa atmosfera dessa, onde o errado era o certo e o certo era o errado. Imagine aí, onde as pessoas poderiam aferir as suas ações, onde as pessoas poderiam então buscar e saber: olha, me diga se eu estou onde eu errei. Pensa numa atmosfera dessa. Irmãos,
Jesus disse: deixai-os. Largue de mão, deixa eles. São guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco, no barranco. Num buraco, no barranco. Quando se inverte os valores, perde-se toda a referência e cria-se uma atmosfera de juízo. Por boca do profeta Isaías, o Senhor disse: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20. Olhando para um grupo de pessoas pretensos piedosos, o Senhor disse: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Amados, como falamos, o problema não está em procurarmos saber onde erramos, mas onde buscamos fazer o exame. Eu vou dizer algo aqui que eu quero que você pense e depois eu vou dar a resposta. Eu amo a Bíblia pelo mesmo motivo que os céticos odeiam. Eu amo a Bíblia, eu amo as Escrituras pelo mesmo motivo que os céticos a odeiam. O motivo é o mesmo. Dá para você entender por quê? Porque eu amo as Escrituras e você deveria amar pelos mesmos motivos que os céticos a odeiam. Eu li em algum lugar a seguinte frase: os céticos não deixam a Bíblia em paz, porque a Bíblia não os deixa em paz. A Bíblia é o dedo de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, condenando antes de qualquer coisa, ela condena. Os céticos odeiam, não deixa a Bíblia em paz, porque a Bíblia não lhes deixa em paz. Queridos, eu amo a Bíblia porque ela me impele a não me contentar com um nível de vida baixo ou abaixo do padrão estabelecido por Deus. Eu amo a Bíblia porque ela não me deixa, não é que eu durma alguém perguntou certa feita, como é que você cozinha uma rã, um sapo? Você sabe como? Alguém sabe como é que cozinha um sapo? Alguém sabe como cozinha uma rã? Se você ferver a água e jogar a rã, ela pula. Ela cai fora. Mas você põe uma panela no fogo, com a água na temperatura ambiente, e põe a rã lá dentro e no fogo baixo. Ela vai gostando, vai aquentando devagarinho, e ela vai abrindo as patinhas, que gostoso. Mas daqui a pouco a água está fervendo e a rã está cozida. Sabe por que eu amo as Escrituras? Porque o Espírito Santo, através dela, me impede que eu
durma no ponto, que eu aceite, que eu me encurve a um nível de vida abaixo do padrão estabelecido por Deus. As Escrituras me lembram a cada dia que o Deus que eu sirvo é um Deus santo, exige santidade, exige compromisso, exige verdade. É por isso que eu amo as Escrituras, porque ela não deixa que eu durma o sono da indiferença, tão perigoso. Meus queridos, o trabalho de ficar procurando, não é? Onde foi que erraram? E o Senhor diz: olha o erro de vocês aqui. Vocês quiseram um rei, e na minha ira eu lhes dei um rei. O problema foi o vosso desejo. O problema foi o que vocês desejaram. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você pede ao Senhor. Se eu estiver, eu vou falar um negócio para vocês agora. Não quero aqui entrar no mérito sobre outras pessoas. Eu quero falar sobre a minha pessoa. Se eu estiver num leito de morte, não ore pelo meu reestabelecimento. Não ore. Senhor, levante esse homem, Senhor. Cure esse homem, Senhor. Não ore assim não. Por mim não. Se quiser, a Eliana quiser que você ore assim por ela, ore. Por mim não. Irmão Lorival, quiser que ore assim por ele, apesar que eu não vou orar, ore. Eu vou te ensinar como você orar por mim. Se eu estiver em um leito de morte, eu quero que você ore da seguinte maneira por mim: Senhor, faça-se a tua vontade. Eu conheço a história, nos fala, nos dá conta de um homem que Deus chegou para ele e disse: você vai morrer. Ele chorou, como um bebê chorão. Foi deitar, já estava doente mesmo, já estava ali mesmo, virou o rosto para a parede e chorou. Senhor, lembra, Senhor, como eu fui bom, lembra o que eu fiz. Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. E chorou, e ali não comeu, e ali se chateou. E o Senhor enviou o profeta dizendo: olha, tá bom, você vai receber 15 anos a mais de vida. Eu vou curar você. Irmãos, e quando nós avaliamos o que foram os 15 anos a mais que Ezequias viveu, qualquer pessoa de bom senso vai dizer: não valeu! Foi disciplina. Ele deveria ter morrido 15 anos antes. Seria melhor para ele e para o povo. Portanto, se eu tiver um leito de morte, você ore dessa maneira: Senhor, faça-se a tua vontade. Não peça para ele me restabelecer, não. Faça-se a tua vontade, se for a tua vontade. Se bem que alguns vão dizer: Senhor, leva esse homem. Leva logo esse homem, Senhor. Mas se você não for orar assim, também não ore para Deus me restabelecer, não. Queridos, o trabalho de ficar procurando onde eles erraram. Eles desejaram aquilo que não deveriam desejar. Quiseram aquilo que não deveriam querer. E obtiveram do Senhor. E o Senhor diz: na minha ira lhes dei um rei. Deixa eu te perguntar um negócio. Às vezes Deus concede uma oração como disciplina? Sim ou não? Me dá outro exemplo a não ser esse, fora esse. Qual outro exemplo a Bíblia nos dá de que Deus concede um desejo a alguém como forma de disciplina? O povo de Israel queria
Não, nós estamos cheios desse pão vil chamado maná. Nós estamos cheios desse pão. Foi bom no começo, mas nós estamos enjoados desse pão que desceu do céu aí. Nós queremos algo mais substancial. Nós queremos proteína. Nós queremos mais, algo mais, não é? Nós queremos proteína. Nós queremos carne. E Deus deu, não deu, Adalto? O que aconteceu? O povo comeu como um animal irracional. Diz que a carne saiu pelo nariz. Logo depois veio a punição. Cuidado com o que você deseja. Porque pode ser concedido, mas pode não ser uma bênção na sua vida, como não foi uma bênção na vida desse povo. Então, trabalho de ficar procurando saber onde foi que erraram. Não precisavam. O Senhor aqui disse onde foi que esse povo errou. Amados, quanto a nós, mais uma vez, o problema não é só procurar saber onde se errou. O problema é onde você procura, busca tal conhecimento. Tem gente que merecia disciplina e é ovacionado. Sabe aquela criança que merecia, na verdade, a disciplina? E o pai, ao invés de oferecer a disciplina, porque a disciplina é necessária, tudo no seu devido lugar. Tudo na sua hora certa. Queridos, como eu falei no começo dessa prédica, através desse texto, o povo do Senhor poderia ser poupado de alguns trabalhos inúteis. Primeiro trabalho inútil: é fácil, não precisava. A tua ruína vem de ti mesmo. Segundo trabalho: só de mim vem o teu socorro. Só, de ninguém mais. Não adianta ficar procurando. Não adianta. É um trabalho vão. E por último, o que será que nós temos desejado? Não é? Para que ficar procurando? Muitas vezes a solução está mais perto de nós. Está evidente. Mas queremos dar uma de espiritual e ficamos, será onde eu fui? Onde eu errei? Não se tornou até uma frase aí dita por humoristas? Onde foi que eu errei? Ó, 66 livros para você se aferir, para você ser aferido, para você buscar se orientar, para você se enxergar como você de fato precisa se enxergar. 66 livros. Se isso não for suficiente para você, você vai procurar em vão. Curva a tua cabeça. Feche os teus olhos. Vamos orar. Eu quero crer que nenhum dos que aqui estão, nem daqueles que porventura me ouvem nessa noite, estejam envolvidos em trabalhos vãos como esse. Isso eu desejo. E eu oro para que
de fato, ninguém esteja envolvido nisso. Mas, se porventura estiver, mude. Mude. É fácil mudar. Basta você se voltar para a palavra, se voltar para o Deus da palavra, de todo o teu coração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, graças te damos, ó Pai, porque ouvimos a tua palavra. Sabemos, Pai, que essa palavra não foi ultimada, porque esse trabalho é uma prerrogativa do teu Espírito. Mas rogamos, Pai, que ele, ó Pai, essa palavra possa ser ultimada em nossos corações. E que assim sendo, ó Pai, o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor Deus. Vamos cantar-lhe, vamos entoar louvores. Vamos exaltá-lo, vamos dignificá-lo, vamos expressar a nossa gratidão em forma de louvor musical. Não sei por que de Deus o amor.
de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Com sentar com uma oração silenciosa ao som do pós-lúdio instrumental. Ah, é verdade. Muito bem lembrado. Vamos ao tríplice amém. Isso, obrigado, Pedro e Vânia. Vamos ao tríplice amém. Poder sentar ao som do pós-lúdio instrumental. Então estamos finalizando esse trabalho.